então os trabalhos de hoje, né? Falando justamente sobre que STF vota, né, volta a isolar Fux e condena réus do núcleo 4 da trama golpista, né? O que aconteceu foi exatamente o seguinte, né? O Moraes, né, o nosso querido Alexandre de Moraes, ele, o relator, né, de um grupo, ele considera esse núcleo 4, né, como uma milícia digital covarde que atacou as instituições e preparou o terreno para o golpe, né? Você sabe que os envolvidos nesse núcleo 4, né, que são 7 pessoas, na verdade, o que eles fizeram foi justamente questionar as urnas eletrônicas. E ele disse que o fato deles fazerem essa contestação foi um ataque às instituições, né? Promovendo exatamente o que veio ser a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Mas teve tentativa de golpe? Essa é uma das perguntas, né, pra gente refletir. O ato de você questionar algo, você desconfiar de algo, simplesmente caracteriza uma milícia, né? Você não pode questionar nada. Isso é meio ruim, não? Exatamente. O que complica muito, né, é como ele coloca, né, que realmente em seu voto, né, por exemplo, Moraes afirmou haver provas robustas de que os réus formaram uma organização criminosa voltada a corroer a confiança das instituições e promover a ruptura da ordem democrática. É uma falácia, uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática. Dizer que atacar a justiça eleitoral, o poder judiciário e a democracia é liberdade de expressão. Esse crime tipificado no Código Penal, declarou o ministro Moraes. Né? Eu até entendo, assim, a preocupação dos ministros, mas aonde que separa? Qual que é a linha que separa o que é um ataque do que é uma dúvida legítima? Esse é um bom ponto para a gente começar a discutir, né? O que aconteceu nesse episódio em específico não está muito bem relacionado ao que aconteceu no 8 de janeiro, né? O que aconteceu é que o PL entrou com uma ação para questionar e para pedir uma auditoria das urnas eletrônicas, e daí o Alexandre de Moraes tentou declarar isso como se fosse um ataque à instituição e como se fosse uma tentativa de golpe. Entretanto, a gente teve um caso em 2014, onde o PSDB de Aécio Neves, que perdeu a eleição, entrou também com o mesmo pedido, um pedido totalmente parecido, com as mesmas intenções de pedir uma auditoria das eleições, e daí foi aprovado o pedido, foi auditado e viu que não teve nenhuma fraude nas urnas, né? E agora o Alexandre de Moraes meio que muda essa perspectiva, falando, se você pede auditoria, isso já pode ser considerado um golpe, né? Isso que ele está tentando dizer, que é diferente do que foi decidido pelo TSE em 2014. Mas assim, toda eleição que a gente vai ver, cara, o candidato que perde sempre questiona a veracidade das urnas, né? O Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, lá em 2010, se não me engano, ele já criticou as urnas eletrônicas, falando que não sabia se elas eram confiáveis ou não. O Aécio Neves, em 2014, que nem eu falei agora, questionou também a veracidade das urnas. E agora o PL, como todo perdedor, ele questiona também a veracidade das urnas, né? Uma coisa é isso e outra coisa é o que aconteceu no 8 de janeiro, que realmente ali já foi uma tentativa de golpe mesmo, né? O grupo do Bolsonaro ali dando uma esperança, uma falsa esperança para aquelas pessoas que estavam acampadas na frente de quartéis e dando uma falsa esperança até chegar no episódio do 8 de janeiro do pessoal tentar entrar lá no Congresso e tentar fazer alguma coisa, assim, tentar um golpe, mas assim, que não ia dar em golpe em nenhum lugar do mundo, assim, sabe? Chegar a população lá quebrando tudo, é óbvio que não ia dar certo em nenhum lugar. Mas são coisas diferentes, né? Essa fala do Moraes, assim, eu acho que é uma fala bem extremista, assim, ele tá olhando mais pro campo político que ele tá hoje, né? Que ele se posiciona muito forte ali contra o grupo do Bolsonaro, ele acaba falando coisas, assim, que não fazem sentido algum, né? Exatamente. Mas deixa eu fazer um comentário, porque é o seguinte, que nem você citou o exemplo do Aécio, eu me lembro bem desse questionamento na época quando ele perdeu pra Dilma, né? Realmente teve esse questionamento na época, e que nem você falou, foi um tratamento diferenciado. Uhum. Mas eu me recordo que o Bolsonaro ele fez uma das coisas que as pessoas parecem que esquecem, que foi apresentar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Você lembra disso?
antes dele perder a eleição, no Isso, caso. bem antes, no começo do mandato, ele chegou a apresentar. Então, a impressão que eu tenho é que tudo isso, de certa forma, tirando os prós e os contras do Alexandre do Bolsonaro, parece que, de certa forma, também é uma caça às bruxas ao Bolsonaro. Parece que tem uma questão aí de vingança pessoal. Não, na verdade, isso tá bem escancarado de que a maneira como esse processo foi conduzido, ele não pode nem se dizer que é um processo legal, né? E uma coisa interessante aqui, ó, deixa eu colocar mais um pouco daqui da matéria, né? Que ele coloca aqui a Carta Capital, essa é a matéria da Carta Capital, que diz, né? Segundo o relator, 6 dos 7 acusados devem ser condenados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, olha que absurdo, né? Só porque os caras contestaram a veracidade das urnas, né? Organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio da União, deteriorização do patrimônio tombado. O 7º réu, que é o Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, foi condenado apenas por 2 crimes, né? Tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Zanin acompanhou integralmente o relator. Não era para ser ao contrário, o Zanin, né? Agora, o Fux, por sua vez, né, divergiu logo no início ao defender novamente a incompetência do STF para processar e julgar os réus da tentativa de golpe. No mérito da acusação, da Procuradoria-Geral da República votou pela absolvição dos 7 integrantes do Núcleo 4. Então, olha que coisa, né? O Fux, ele mais uma vez se posicionou totalmente contra a primeira turma, porque ali é todo mundo focado em ajudar realmente a esquerda, né? Então, qualquer coisa que a turma 1, é o que o pessoal comenta nas redes sociais e na internet, fizer, será automaticamente para condenar. Só voltando para reafirmar aqui o que eu falei sobre o pedido de impeachment do Moraes. Em 20 de agosto de 2021, foi protocolado um pedido pelo presidente da República no Senado do impeachment do Moraes. Então, desde lá para cá, a gente tem um ministro que tem uma questão pessoal com o Bolsonaro, tanto enquanto ele era presidente quanto depois. Então, acho que a gente tem que enxergar essa ótica também, que tem aí realmente uma coisa que vai além das 4 linhas da Constituição, se a gente puder fazer um trocadilho. Com certeza tem, assim, a gente vê como que desenrola o processo, como o Alexandre de Moraes parece que tenta se aparecer cada vez mais, né? Assim, por exemplo, você colocar as pessoas que estavam lá na tentativa de golpe em Brasília, colocar elas para serem julgadas logo direto no STF, dá apenas, assim, 18 anos, 17 anos pro pessoal que estava lá, sabe? É lógico que a gente tem uma falha no processo e talvez possa ser mesmo assim por pessoalidade do ministro, né? O ministro não gosta muito do Bolsonaro, aí vai. Mas assim, infelizmente, na época do governo Bolsonaro, ali nos 4 anos do seu mandato, teve esse pedido de impeachment, mas não teve, assim, uma mobilização gigantesca ali dos senadores bolsonaristas, tal, pra gente tentar fazer uma articulação pra gente conseguir caçar o ministro. Teve algumas decisões do Bolsonaro que foram bem contraditórias com aquilo que ele diz hoje no seu discurso e com o que ele dizia antes também durante seu mandato. Por exemplo, teve uma lei que foi aprovada no Congresso para acabar com as decisões monocráticas dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Quando chegou para o Bolsonaro sancionar, ele foi lá e vetou a lei. Então, quando a gente vê uma decisão monocrática do Xandão, quando a gente vê uma decisão monocrática do Gilmar Mendes, tem um dedinho, no final das contas, do Bolsonaro, porque ele vetou uma lei que iria beneficiar e iria acabar com essa palhaçada, sabe? E também, assim, fora isso, né, a gente teve a CPI da Lava Toga, por exemplo, que iria investigar, iria fazer uma CPI em cima dos ministros do Supremo para ver se tinham cometido algum crime, iam investigar os ministros do Supremo, né, que hoje não acontece, porque quem investiga os ministros do Supremo são os senadores. Aí, na hora da articulação, eles estavam lá faltando pouquíssimos votos, assim, para conseguir protocolar a CPI da Lava Toga, e quem que articulou contra? O filho do Bolsonaro, Flávio, entendeu? Então, por que será, né? Assim, o Flávio é um dos filhos do Bolsonaro ali que mais tem rabo preso com o Supremo, e nos 4 anos do Bolsonaro, assim, na minha visão, ele mais tentou
tentar deixar o filho não ser julgado pelo STF, ser condenado, alguma coisa do tipo, do que outra coisa, sabe? Tanto que ele fez essas decisões.